realmente cuando ves en la soya tiene factores antinutricionales, pero esto es algo que la planta los necesita para sobrevivir, para poder defenderse de los insectos, ¿no? Entonces es algo que es propio de la soya y de otras plantas también existen y que lo necesitan. Entonces es algo que tenemos que aprender a cómo manejarlo, ¿verdad? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos segue aqui no podcast O Aviário. É sempre um prazer estar aqui com vocês em qualquer parte do mundo que vocês estejam nos buscando. E hoje, para mais um dos nossos episódios, nós temos aqui a Mercedes, que vai vir conversar com a gente um pouco de qualidade de matéria-prima. Tudo bem, Mercedes? Um prazer estar aqui contigo. Igualmente, un placer. Mercedes, vas falar em espanhol, mas eu vou fazer as perguntas em português, assim que ela entende, e aí a gente vai fazendo uma torre de Babel aqui no nosso podcast aviário, que é muito bom. Bom, Mercedes, conta um pouco da sua vida, como que você se formou, da onde que você vem, para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Muy bien, pues mira, yo soy española de Galicia, el norte de España, y estudié ingeniero agrónomos en España, en Madrid, y me vine a Estados Unidos para hacer el doctorado, el máster y el doctorado en Pensilvania, Penn State y en la Universidad de Wisconsin, en Madison. Y después de eso, pues decidimos quedarnos aquí. Mi marido es americano, tenemos 2 hijos y empecé a trabajar en Novus pues hace 25 años. Hace tiempo. Novus, líder em soluções de nutrição inteligente para a avicultura. A Novus traz 2 soluções de destaque. A linha Mintrex de minerais orgânicos biquelatados com estrutura molecular única no mercado é fonte de maior biodisponibilidade de zinco, cobre ou manganês para melhorar o desempenho e a nutrição das aves durante todo o ciclo de produção. Também o aditivo enzimático Cibenza, fonte de enzima protease que aumenta a digestibilidade das proteínas e degrada os inibidores de tripsina, favorecendo o sistema imunológico resposta e integridade intestinal. Para maiores informações, visite o site da Novus, www.novusint.com. Estamos haciendo esse podcast en mês de março, que é o mês de las mujeres, e assim que também la felicito por toda a força feminina que ha traído dentro desse campo que é a avicultura. Sí. E hoje nós vamos falar sobre qualidade de matéria-prima, que é um problema em todo o mundo, não, Mercedes? Cada vez mais a nutrição é como 80% do custo de produção e dentro desse 80%, quando a qualidade da matéria-prima não é boa, sempre temos problema, em especial você é especialista em soja. Me conta um pouco sobre o que você tem visto de qualidade da soja e quais são os principais problemas que a gente pode ter nessa matéria-prima. Sí, pues sí, mira, gracias por la pregunta, porque llevamos varios años tratando de entender la variabilidad en la soya. Y realmente cuando ves en la soya tiene factores antinutricionales, pero esto es algo que la planta los necesita para sobrevivir, para poder defenderse de los insectos, ¿no? Entonces es algo que es propio de la soya y de otras plantas también existen y que lo necesitan. Entonces es algo que tenemos que aprender a cómo manejarlo, ¿verdad? Siempre se creyó que con un tratamiento térmico podríamos reducir los factores antinutricionales, como son los inhibidores de tripsina, la lectina, la betaconglitina, pero realmente a medida que vamos avanzando en los análisis de estos factores antinutricionales,
nos damos cuenta que tal vez no es tan sencillo eliminarlos, ¿verdad? En un principio se creó que se eliminaban los inhibidores de tripsina porque hacíamos análisis sencillos con un marcador como es la actividad ureásica. Y eso simplemente lo que nos indicaba es que la soya se había procesado. Pero no indicaba hasta qué punto ese proceso podía reducir, hasta qué punto reducía los inhibidores de tripsina. Em passado se usava somente um fator indireto, né, que era a Sim. atividade ureática, e daí quando se consegue observar que foi um processo, mas também quando a gente recebe a soja, um monte de soja, passando por um processo térmico, e às vezes nem todos os grãos também são bem processados, né? Então tem muita variabilidade durante o processo. Sí, y tal vez el proceso térmico en sí no es suficientemente largo para reducir los inhibidores de tripsina, pero también tienes que tener mucho cuidado en no quemar esa proteína, ¿verdad? Claro, Entonces hay un claro, tem que balance ser. importante, ¿verdad? No es fácil, no es fácil. Y entonces nos dimos cuenta que el análisis, en vez de hacer la actividad ureásica, es decir, no hacemos eso, lo que hacemos es medimos directamente la proteína asociada con el inhibidor de tripsina. Y entonces eso es lo que empezamos a hacer y empezamos a ver una gran variabilidad. Y no los niveles pues podían ser de 2 a 8, de 2 a 10, esto es en nanogramos por gramo. Y entonces empezamos a ver que, a entender si asociarlo con problemas de salud intestinal. Y esto empezó Nelson Ruiz, el doctor Ruiz fue uno de los que empezó a decir, oye, que observo problemas de campo con velocidad de tránsito, problemas de diarrea, con tal vez niveles de ureásica. En ese momento eran la actividad ureásica alta, pero cuando nosotros empezamos a ver los inhibidores de tripsina, nos dimos cuenta que sí, que hay niveles de inhibidores de tripsina que van a reducir la digestibilidad. Y así fue cuando empezamos a hablar más del tema, a trabajar más en ello. E como que se fazia essas análises? Quando vocês começaram a fazer essa análise da proteína que causa essa inibição da tripsina, foi feito com que metodologia vocês usaram? Entonces, la metodología está definida, es un AOCS, está bien definida. Es tal vez muy rudimentaria, porque tal vez una metodología antigua. Se ha trabajado en ella, hemos trabajado por ejemplo, con el gobierno americano para que se mejorase y se ha mejorado, pero sigue siendo una metodología un poco colorimétrica, en el que es lenta y solo puedes hacer un número de muestras limitado al día. Entonces se buscó formas de poder facilitar estos análisis y encontramos que con el NIR podíamos identificar esa proteína que Bowman-Birk o Kunitz son el nombre de las proteínas que van a dar lugar a la inhibición de la tripsina. Y se podía reconocer con el NIR y de ahí podemos empezar a hacer análisis de forma más rápido y que el nutricionista pueda manejar entender qué niveles tiene y poder cambiar la formulación. Então, assim, a metodologia antes era difícil de fazer, poucas pessoas faziam, era complexa, mas hoje a facilidade do NIRS, né, trouxe essa vantagem de a gente descobrir um pouco mais sobre essa proteína e ver o quanto ela estava envolvida. E eu trabalho muito com saúde intestinal, então eu também faço bastante essa relação de qualidade de soja com saúde intestinal. E aqui você comenta que o Dr. Ruiz já também começou a trazer essa informação, ligar essa questão que é, digamos assim, de patologia do veterinário lá do campo, ele começa a ver mais problema de saúde intestinal quando tem
pior qualidade de matéria-prima. E aí vocês começaram, Mercedes, a fazer análise e fazer essas correlações. O que você encontrou nesses estudos que vocês fizeram? Sí, empezamos a ver, primero empezamos a medir la digestibilidad en vivo y veíamos que a medida que elevábamos los niveles de inhibidores de tripsina y a niveles sencillos, o sea, no excesivamente altos, empezábamos a ver una reducción de la digestibilidad, una reducción lineal. O sea, por cada miligramo de inhibidor de tripsina reducíamos de 1 a 2% la digestibilidad de los aminoácidos. Y son todos los aminoácidos, porque al final este inhibidor de tripsina lo que está haciendo es reduciendo la tripsina, la actividad de tripsina, que es una enzima, la proteasa, ¿no?, en sí, endógena. Y esa proteasa va a activar el resto de las proteasas, la quimotripsina y otras peptidasas. Entonces, si empiezas a reducir en el principio del proceso, está claro que vas a reducir la digestibilidad. Veíamos que también el animal estaba intentando solventar el problema segregando más jugo pancreático. O sea, porque el animal, el organismo detecta que la proteína, que no está absorbiendo la proteína, entonces hace trabajar al páncreas más. Entonces entonces puedes ver cómo el páncreas, el peso del páncreas va aumentando. Pero por mucho tripsina que el páncreas segregue, si hay una proteína que va a bloquear a esa tripsina, no hay salida, quer dizer, não há solução. Vai levar um ciclo. Então, quer dizer, chega o alimento do intestino, tem as células ali que detectam a presença dessa proteína não digestível e estimula o pâncreas a secretar a tripsina. Aí esse fator antitripsina bloqueia a tripsina e isso vai estimular mais secreção de suco pancreático, e isso vai aumentar o tamanho do pâncreas como resposta, mas isso não adianta porque cada vez que cai ali, de novo a tripsina vai ser inativada. Então, isso vai causando um problema de digestibilidade, que foi a primeira coisa que vocês viram. E depois, seguido disso, a consequência de não ter alimento bem digerido, causa uma alteração na microbiota, e aí você via problemas de saúde intestinal. Essa seria mais ou menos o processo, não, Mercedes? Sí, y luego encima de eso, si hay inhibidores de tripsina altos en esa soya, eso significa que también la lectina, la conglicina y la beta-conglicina, que son proteínas alérgicas de la soya, va a haber más. Entonces también va a exacerbar el problema, ¿verdad? Porque ahora también va a haber proteínas que van a atacar las paredes intestinales, creando una respuesta alérgica, inmunológica. De inflamação. Então, além dessa assim, quer dizer, mais proteína, mais micro-organismos aí para fermentar essa proteína, e além disso, algumas outros alergenos da própria soja, que também estão correlacionados ao fator antitripsina, que aumentam a inflamação. Então, realmente se observa um efeito bem forte dessa soja não bem processada sobre a saúde intestinal do animal e o desempenho, né? Então, é um problema bastante sério, e isso você tem visto, porque você trabalha em todo o mundo, né, Mercedes? Não só na América Latina, nem só no Brasil, você trabalha mundialmente, e mundialmente você tem visto esse efeito. Você tem algum dado, assim, por exemplo, de uma soja do Brasil ou da Bolívia ser mais ou menos, ou não? Todas são iguais em relação a isso? Bueno, hay países que tienen más variabilidad. O sea, al final todo depende de la variabilidad de la soya, del contenido de inhibidores de tripsina de esa soya. Y vemos que hay países que tienen más variabilidad que otros. Y todo depende de dónde viene la soya.
Vemos en Sudáfrica, vemos en Latinoamérica, había muchos problemas por algún tiempo con soya proveniente de Bolivia. Veíamos bastantes casos porque los niveles de inhibidores de tripsina eran altos. En cuanto el coste de energía aumenta, el proceso de la soya para crear la harina de soya tal vez no utilicen tanta energía y no lo exponen a tanta temperatura. Veíamos también problemas en Asia. O sea, es bastante variable, y hasta en Estados Unidos, donde siempre se creyó que la soya americana pues era la de mejor calidad, estamos viendo también niveles que son más altos de lo que se esperaba. Então, não tem diferença, todo mundo está sujeito a essa situação de má qualidade da soja. E tem alguma coisa que a gente possa fazer quando detecta isso? Quer dizer, vocês já teve um grande avanço utilizando o NIRS, né? O nutricionista pode submeter ali no NIRS, ele vai ver que tem um aumento nessa proteína antinutricional. E o que ele pode fazer? ¿Tem alguma coisa que a gente consiga fazer para resolver ese problema? Sí, pues mira, lo que hemos estado trabajando es cómo predecir si tú tienes una soya de 4 o 5 con niveles de inhibidores de tripsina medianos altos y utilizas un 30% de esa soya, vas a tener inhibidores de tripsina en la dieta final altos. Y entonces lo que hemos estado haciendo es cómo predecir ese cambio de digestibilidad. Tenemos como un modeling, ¿no? Que puedes modelar y entender esa variación, como verás una reducción en la digestibilidad. Y luego estamos trabajando con proteasas exógenas que no estén afectadas por el inhibidor de tripsina, porque claro, no son tripsina, ¿verdad? Son otro tipo de proteasas. Entonces esa proteasa, en este caso con la que estábamos trabajando, se llama la DP100, la Sibenza DP100, y podíamos ver que podíamos ayudar a aumentar esa digestibilidad de los ingredientes. Entonces el animal puede compensar y empezar a ver, lo que vemos es una bajada en el peso del páncreas. Porque ahora el animal ya empieza a detectar que la proteína se empieza a digerir y recibe más aminoácidos, ¿verdad? Empieza a absorber aminoácidos. Entonces el páncreas, como ya se empieza a calmar, y el animal va mejorando, ¿no? Y vas mejorando la digestibilidad. E não são todas, então, as proteases que fazem isso. Tem algumas proteases que são mais apropriadas para esse tipo de ação. Sí, hemos visto, hemos también estudiado cómo la proteasa tiene que tener cierta afinidad, ¿verdad? Por esas proteínas, esas dos proteínas que son los inhibidores de tripsina, y hemos encontrado que podíamos reducir hasta un 80 o 90% ese inhibidor de tripsina, esa proteína. Ou seja, a protease que vocês usam, ela é contra a proteína que causa a inibição da tripsina, não é que ela seja para aumentar a acción da tripsina. Bueno, realmente hace las dos cosas, porque puede digerir, puede romper el inhibidor de tripsina, la proteína del inhibidor de tripsina, pero también puede romper otras proteínas, ¿verdad? La proteína de la soya o la proteína del maíz o la proteína de los DDGs. De esas proteínas, esta proteasa va a poder digerirlas, pero lo que era importante era que pudiese también digerir la proteína asociada con los inhibidores de tripsina. Então, essa protease colocada junto com o alimento, ela é capaz de ajudar tanto na digestão desse alimento, como também atuar sobre os fatores antitripsina, e dessa forma ele pode ser uma solução para essas sojas que estão com problemas de fatores antitripsinas altos.
E assim, esse nível da enzima que você usa varia conforme a quantidade do fator antitripsina ou é um valor único, sempre a mesma dose? Sí, muy buena pregunta. Lo que estamos viendo es que si, por ejemplo, tú tienes una soya que llega, ¿verdad? Al molino y puedes detectar, digamos que con el NIR puedes detectar niveles de 5 o niveles de 6. Entonces ahí la proteasa, por ejemplo, lo que decimos es maximizar la dosis de la proteasa, que son 500 gramos. Si los niveles no son tan altos, son más de cerca de 2 o así, entonces puedes reducir la dosis a 250. Pero todo también depende de qué otros ingredientes estés usando, porque si tienes otros ingredientes que son de baja calidad, entonces quieres subir un poco más la proteasa. Entonces eso es algo que ya tiene que ser una conversación ya con el nutricionista para entender el tipo de ingredientes y los niveles de inhibidores de tripsina en cómo poder optimizar el uso de la proteasa. Então, uma vez, além dessa proteasa, tem alguma outra coisa que se pode fazer, como reduzir a inclusão dessa soja, uma nova reavaliação dos níveis de aminoácido? Tem uma reformulação que tem que ser feita quando você observa isso? Sí, entonces lo que estudiamos fue cuánto va a reducir la digestibilidad de los ingredientes, ¿verdad? Entonces ya podemos ahora calcular el impacto que tiene en la digestibilidad, por ejemplo, del maíz o la digestibilidad de los DDGs cuando tienes una soya con niveles altos de inhibidores de tripsina. Entonces ahí puedes empezar a pensar cómo puedes optimizar esa formulación. Por supuesto que puedes reducir un poco los niveles de soya y puedes también utilizar aminoácidos sintéticos. Existe, quando a gente recomenda uma protease, né, quando um nutricionista decide utilizar uma protease, normalmente ele tem a opção de usar em cima de uma matriz, Sim. de acordo que ele vai fazendo adequações da dieta para essa matriz da protease. Sim. E aí, nesse caso, você teria duas matrizes, uma matriz para uma soja de boa qualidade, uma matriz para uma soja de má qualidade ou não? Sí, entonces lo que estamos viendo es que realmente la matriz es dinámica, porque la matriz va a depender de la digestibilidad de los ingredientes, del maíz, de la soya, de otros ingredientes que tengas, y encima de eso el nivel de inhibidor de tripsina. Si tienes niveles de inhibidores de tripsina de 5, claro, la digestibilidad va a bajar, pero la respuesta de la proteasa va a aumentar. Entonces, la matriz de la proteasa va a ser más alta cuanto menor sea la digestibilidad de la dieta. Uhum. Porque tiene Então vai más fazer uma sustrato, adequação. claro, tiene más sustrato, ¿no? Entonces, es una matriz dinámica, digamos, que un poco tienes que ver qué tipo de los ingredientes y los inhibidores de tripsina. Pero todo esto a veces es una forma también de ayudar al nutricionista a entender cuáles son las variaciones, ¿verdad?, que existen. Porque no vas a poder formular todos los días con distintas digestibilidades, ¿verdad? Porque no es práctico. Entonces, esto lo único que lo que ayuda es a entender las variaciones que puedes tener y cómo la proteasa te va a ayudar a reducir esa variación. Porque ahora la proteasa lo que va a hacer es reducir esas variaciones que vas a tener en digestibilidades, que si no haces nada, si no cambias la formulación, la digestibilidad va a bajar, ¿verdad? Entonces la proteasa de alguna forma te puede ayudar a simplificar esa formulación que puede cambiar dependiendo de la calidad de los ingredientes. Através de soluções em coleta e análise inteligente de dados, o Easy auxilia indústrias do setor avícola a anteciparem problemas sanitários e a tomarem melhores decisões.
Uma avicultura eficiente, colaborativa e sustentável é o foco da Easy Institute. Então, ela ajuda também nessa parte de logística, né? Na hora de definir qual que é a fórmula para aquela quantidade de grãos ou diferentes, né? Aquela variedade de soja que existe. E assim, ó, então, outra coisa que o pessoal se confunde, né? Que nos nossos seguidores a gente tem nutricionista, tem veterinários, mas também tem muita gente curiosa. E assim, a gente fala muito do NIR, são vários episódios que a gente conversa sobre a importância do NIRS, como ele tem facilitado a vida do nutricionista e também atuado, né, para melhorar a produção dos animais. A pergunta, então, assim, ó, quando você utiliza o NIRS para detectar a proteína antitripsina, eu posso usar a mesma amostra que eu uso para detectar, né, níveis nutricionais desse grão, ou é uma amostragem diferente que eu tenho que fazer? Muy buena pregunta. Lo que es importante cuando midiendo los inhibidores de tripsina en la soya con el NIR es la molida, o sea, el tamaño de partícula de esa muestra. Entonces, todo depende de qué tamaño de partícula tienen para los otros valores nutricionales. Por ejemplo, si lo van a hacer para aminoácidos, probablemente está bien, se pueden usar ese. Pero si es solo para proteína o materia seca o grasa, probablemente habrá que hacer una molienda un poco más fina. Porque claro, estamos hablando de niveles muy precisos, muy pequeños, ¿verdad? Entonces, la molienda tiene un factor importante en la detección. Então, no laboratório tem que fazer uma adaptação também para se adequar a essa análise, né? Sim. E também o NIRS tem que ser, obviamente, calibrado para detectar isso. Isso é fundamental, né? Porque às vezes não são todos os NIRS e todos os programas de NIRS que vão ser capazes de detectar isso. Essa é uma exclusividade da Novus, assim, vocês têm essa exclusividade de detectar essa proteína no NIRS, nas curvas de NIRS que vocês desenvolveram, ou várias companhias fazem isso hoje? No, en este momento Novus es el que tiene mayor información sobre las calibraciones con el NIR. Habrá otras compañías, pero probablemente 2 o 3 que lo puedan hacer, pero no es común el hacer el inhibidor de tripsina, realmente no es común. No es parte del análisis estándar del NIR. En el futuro lo va a ser, pero no es. É uma inovação que a Novus traz para o mercado e que vai fazer uma grande diferença na vida do nutricionista e também na produtividade animal, né? Eu acho que essa é bem interessante, essa ferramenta. E assim, você falou muito em saúde intestinal, que na verdade a primeira ideia de por que esses níveis estavam altos era porque detectava mais problemas de saúde intestinal. E aí você falou que vocês fizeram ensaios de digestibilidade, mostraram que melhora a digestibilidade e também vocês observaram isso em relação à saúde intestinal. Vocês têm também estudos mostrando essa melhora na saúde intestinal quando se coloca a protease em cima de um ingrediente que não está bem processado. Sí, no, sí, como tú sabes bien, la salud intestinal es muy compleja, entonces es siempre factorial, quiero decir que tiene, si todo está perfecto y no hay ningún problema, puedes a lo mejor tener inhibidores de tripsina que bajan la digestibilidad, pero no causan problemas de salud intestinal. Pero si hay un riesgo de coccidia o un riesgo de Clostridium, esto lo que va a hacer es favorecer el crecimiento del Clostridium y la incidencia de coccidia, ¿verdad? Entonces lo que hace es que el animal va a ser más perceptivo a problemas intestinales.
Eso es lo que hemos visto con challenge, sabes que donde estudios estadísticos en los que retas al animal con Clostridium o con Coccidia, entonces ahí es donde empiezas a ver que realmente el problema puede ser mayor, ¿verdad? Então, é uma ferramenta que pode ajudar na saúde intestinal, não é que vai ser a solução de todos os problemas, porque não atua diferente de outros aditivos que podem atuar sobre micro-organismo ou sobre a imunidade, ele atua sobre a digestibilidade do animal e dessa forma é um fator importante na saúde intestinal também e no crescimento animal, né? E sobre essa questão dessa protease, você pode dizer da onde que ela é extraída, assim, porque quem que produz, que tipo de micro-organismo que produz ela, porque cada protease tem uma fonte, né? Ela é de alguma origem. E nesse caso, essa específica que você fala que tem mais ação sobre esse fator antinutricional da soja, ela tem alguma característica diferente que você possa nos contar? Sí, pues mira, esta proteasa se descubrió en pollos, en el cadáver de los pollos, que estaba digiriendo las plumas. Entonces es una proteasa, es una serina, una proteasa serina, pero que se descubrió en ese entonces. Lo que eso le ha dado el organismo Bacillus que está creando esa proteasa, ha sobrevivido en ambientes con proteínas difíciles de digerir, como la pluma, ¿verdad? Ela é diferente e é bem importante aí em relação a isso. Interessante. Bom, a gente já está há bastante tempo aqui, quando vê, passa rápido, quando está conversando sobre algum tema interessante, já está chegando aqui no final. E como é normal, assim, quando a gente está finalizando o nosso episódio, Mercedes, a gente deixa o nosso convidado à vontade para deixar uma mensagem final, né, para os nossos ouvintes em relação a esse assunto específico seu de qualidade de matéria-prima, né? Então, qual seria a tua mensagem para o nutricionista que está aí com esse problema de qualidade de soja, de variabilidade de soja? Quais seriam os passos que ele deve seguir, a mensagem que você quer deixar para eles aqui? Pues un poco estamos cada vez entendiendo mejor la variabilidad de la soya y las razones por esa variabilidad. Los inhibidores de tripsina nos han ayudado a cuantificar esa variabilidad y el efecto que va a tener en el animal, ¿verdad? Pues ahora somos mucho más cuantitativos. Entonces, el poder medir los inhibidores de tripsina nos han ayudado mucho a cuantificar el problema. Y ayuda entonces al nutricionista a poder evaluar la calidad de la soya que reciben y cómo pueden formular, ¿verdad? Y luego lo que hemos visto, que la proteasa ayuda a manejar esa variación, que a veces no podemos hacer nada, ¿verdad? Porque ese es el producto, ese es el ingrediente que tenemos. La proteasa te va a ayudar a reducir esa variabilidad. A mensagem que você quer deixar para eles é o quê? Existe solução para isso? Ou pelo menos agora eles têm alguma outra ferramenta para que dê suporte, né, nessa melhora de qualidade de soja que existe aí? Bom, eu agradeço o teu tempo, agradeço o teu espaço para vir aqui conversar com a gente sobre esse problema super importante que é a qualidade de soja, né? Países produtores como o Brasil às vezes não acreditam que tem soja de má qualidade, mas existe, né? Está aqui mostrando. Agradeço o teu tempo, agradeço tudo que você nos ensinou e a gente fica à disposição. E para você que está em casa, também aí, se quer mandar perguntas ou alguma coisa no futuro, para a gente contactar a Mercedes, que hoje
tá lá nos Estados Unidos conversando com a gente sobre qualidade de soja. Obrigada, Mercedes, por seu tempo. De nada. Obrigada por darme la oportunidad de hablar con ustedes. Muchas gracias. Muito obrigada e tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, aonde quer que vocês estejam nos escutando e estejam sempre aí. Quando vocês tenham algum assunto, alguma coisa que queiram que a gente debata aqui no podcast Aviário, manda pra gente essa sugestão. Se alguém tiver alguma dúvida sobre como, ou quiser saber mais sobre qualidade de soja, sobre as proteases e inibidores de tripsina, por onde que eles podem te contactar, Mercedes? Qual que é o e-mail? Mi e-mail é mercedes.vazquez@novosint.com. Então é isso, e a gente vai... O pessoal do Aviário vai colocar aí embaixo para a gente ver direitinho o e-mail para poder contactar a Mercedes. Obrigada. Obrigada.